Vamos então passando para a próxima palestra dessa noite, intitulada Patrimônio Histórico e os Desafios no Mercado de Trabalho, com a participação do Miguel Medina. Uma pequena apresentação dele: ele fez vestibular pela Engenharia Química, ficando em primeiro lugar, mas depois ele optou pela Engenharia Civil Costeira e Portuária. Com 18 anos, ele foi selecionado no programa Ciências Sem Fronteiras, onde teve a oportunidade de realizar um ano de graduação na University of Technology de Sydney, complementando a graduação na FURG, aqui a Universidade do Rio Grande. Ele foi também inspetor-chefe do CREA-RS, coordenador de obras do Estado do Rio Grande do Sul até junho deste ano, e era presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas. Bem-vindo, Miguel. Um prazer contar com a tua presença nesta noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Um prazer enorme estar aqui. Não sei se me ouvem bem. Tive que dar uma improvisada aqui no... Perfeitamente bem. Que maravilha. Quero, em primeiro lugar, agradecer aí o professor Adalberto e toda a comunidade da universidade pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu estava ouvindo aqui atentamente, parabenizar aí a professora Flávia e todo o pessoal que estava trazendo um debate bem bacana. Confesso para vocês, quando fui convidado, ainda brinquei com o professor Adalberto e digo, olha, eu posso trazer talvez uma visão um pouco mais prática, né? Já estou fora da academia há 5 anos, o que para mim é bastante tempo, 5 ou 6 anos, o tempo vai passando, a gente se perde um pouco, então talvez eu possa contribuir de uma forma um pouquinho mais prática do dia a dia, né? Eu participo hoje da diretoria do Sinduscom aqui de Pelotas e da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas, então é muito mais envolvido com os profissionais e com o mercado de trabalho propriamente dito, e é sempre muito bom quando a gente consegue ter essa interação, né? Academia, mercado, setor público, né? O poder público também tem uma profunda responsabilidade sobre as diversas áreas e temáticas que envolvem a questão do patrimônio histórico. Antes de trazer um pouquinho das reflexões, né, que eu queria provocar aqui, acho que é importante eu me apresentar, já falaram um pouquinho sobre mim. Meu nome é Miguel Medina, eu sou engenheiro civil costeiro e portuário, esse nome bonito, né, esse monte de título, mas basicamente hoje trabalho no setor da construção civil, propriamente dito. Abri uma empresa, a M3 Engenharia, nós temos aí 6 anos de mercado, trabalhando com projetos, especialmente projetos, parte de topografia a gente faz bastante também, e me deparei com vários desafios, né? Eu sempre tive essa vontade de empreender, gosto muito do que eu faço, mas a gente começa a perceber diversos desafios, porque a universidade nos ensina a pensar, nos ensina a técnica, nos ensina diversas coisas, e eu, na minha formação, talvez isso tenha mudado um pouco agora, espero que sim, mas me sentia um pouco ainda... não me sentia tão preparado para o mercado propriamente dito, né? Para empreender, para viver os desafios que a construção civil no seu dia a dia nos impõe, especialmente naquilo que tange a parte comercial e o desafio em gerir pessoas, né? Liderar pessoas, porque todo engenheiro, um arquiteto, ele na minha visão, por conceito praticamente, um líder, né? Nós somos líderes, por mais que a gente possa trabalhar em projetos, muitas vezes a gente precisa debater os projetos e, eventualmente, no canteiro de obra, liderar pessoas com muitas vezes menos conhecimento que nós, que, obviamente, né, na questão técnica, né, sem nenhum demérito a ninguém, mas a construir uma obra, porque eu costumo brincar que, diferente do dentista, que ele mesmo faz a operação, o engenheiro e o arquiteto pode pensar, planejar, ter o melhor conceito, mas no fim do dia a execução é feita por outra pessoa. Então isso nos impõe uma necessidade de liderança que é muito importante. Bom, trazendo um pouco desses temas que eu acho tão vitais e necessários para quem hoje está no curso, e digo isso tudo porque eu sempre gosto de deixar como conselho aos nossos acadêmicos, eu falo muito isso para os meus estagiários lá na empresa, que é o seguinte: gente, invistam em conhecimento o máximo que podem, enquanto estiverem na faculdade, sim, fundamental. Invistam em novas ferramentas, especialmente novos softwares, para que vocês saiam da universidade à frente, né, do seu tempo, liderando a inovação.
mas invistam também em, e aí vai um conselho especial, e apesar de estar fugindo um pouco do tema, é que toda oportunidade que eu tenho eu falo isso, porque eu gostaria que tivessem me falado isso lá atrás. Invistam em cursos, enfim, ferramentas para lidar, conviver e liderar pessoas, porque as nossas profissões são fundamentalmente, existem, né, necessariamente, através da liderança e do trabalho em conjunto. Entrando um pouco do tema de patrimônio histórico, como pelotense que sou, acho que Pelotas, né, acho que a gente precisa cada vez mais aprimorar o debate, tá, das diversas temáticas que envolvem o patrimônio histórico, e eu vou trazer algumas um pouco mais polêmicas aqui, se me permitem, mas porque esse debate ele precisa vir também, né, a comunidade como um todo tem que se envolver. Pelotas, assim como Bagé, é uma cidade que tem uma conexão intrínseca com o patrimônio histórico. A nossa cidade, é curioso que eu estava dando uma olhada aqui, nós temos mais de 1.300 prédios tombados e inventariados, né? Prédios que têm, de alguma forma, aí, uma relação com a história da cidade. Isso é Pelotas, imagino que Bagé seja um número parecido, guardado as proporções. Ou seja, qualquer cidade, né, com 340 mil habitantes, aí, que tenha mais de 1.300 prédios tombados ou inventariados, precisa aprender a lidar com isso, senão nós vamos criar problemas sociais, inclusive sociais, né, e que se tornam, como consequência, problemas sociais. Porque a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa respeitar, sim, mas ter um planejamento daquilo que a gente quer e como a gente quer que a nossa cidade se consolide. Bueno, dito isso, eu separei aqui, de forma bem empírica, e não quero me estender muito, porque eu falo bastante, já deu para perceber que eu falo bastante, mas eu quero tentar ser mais breve possível, para que a gente possa, né, que eu quero me colocar muito mais aqui, humildemente, à disposição, para a gente poder conversar. E se de alguma forma eu puder ser útil na construção dessa noite. Mas eu separei aqui algumas oportunidades e alguns desafios que eu acho bacana que os acadêmicos, né, os nossos futuros profissionais, estejam pensando, principalmente aqueles que se veem, ou que aqueles que podem, né, que se planejam trabalhando com patrimônio. E dentro das oportunidades, é óbvio, a gente pode ir para aquilo que é mais óbvio, né? O patrimônio histórico, tanto em Pelotas quanto em Bagé, quanto em diversas cidades do Rio Grande do Sul, ele poderia ser, né, a gente teria a oportunidade de ser um grande centro de turismo, isso é fato. Eu lembro que uma vez eu tive viajando pela Guatemala e me chamou muita atenção de uma cidade chamada Antígua, que até nem, eu confesso, até me sinto envergonhado de dizer isso, mas quando eu fui, eu não tinha pesquisado muito sobre a cidade, e me deparo quando eu chego lá numa cidade, se alguém quiser, pesquisa, acho que é bacana, quem não conhece, Antígua, Guatemala. É uma cidade, uma das mais famosas do país, que o principal turismo, além do vulcão, é a questão do patrimônio histórico, né? É uma cidade, toda a cidade, com seu centro cultural. Nós temos diversas cidades aqui no Brasil assim também, mas me chamou muita atenção porque as cores, né, as casas todas muito coloridas e todas harmoniosamente respeitando a história daquele local. E isso é muito bacana, isso traz uma oportunidade de geração de emprego e renda através do turismo. Brilhante, inclusive nós tínhamos assim, McDonald's, Starbucks e diversas marcas, né, famosas dentro de residências, de antigas residências, que respeitavam todo aquele espaço. E, na minha opinião, como engenheiro, não me atrevo aqui a debater esse tema com os arquitetos e arquitetas, que têm muito mais propriedade no assunto do que eu. Achei muito bacana, né, a utilização daquele espaço dessa forma. Então, são oportunidades, né? Todo o patrimônio histórico também te traz aí uma oportunidade de identidade cultural, a gente se sentir parte de uma cidade, olhar para aquilo não como um problema, não como um prédio velho, não como um espaço que de alguma forma decaiu, mas olhar aquilo como a nossa identidade, né? Como a nossa história, como a história dos nossos da história dos nossos ancestrais, das pessoas que aqui passaram, né? Seja de sangue propriamente dito ou não, mas que construíram esse espaço. Então é muito bacana a gente, quando pensa mais do que na restauração, mas na manutenção desse espaço, a gente consegue construir isso como uma identidade cultural da cidade. Entrando agora de uma forma um pouco mais direta, tem aí uma grande oportunidade porque carece de mão de obra qualificada para fazer restauro. Vamos uma prática muito importante. Que sim, eu acho que a gente não tem, em grande escala,
é uma visão minha, assim, que vi em diversos momentos dificuldades de profissionais que fossem, de fato, especialistas enfim, habituados a trabalhar com patrimônio. Eu tenho amigos que são maravilhosos, né, conhecidos que são maravilhosos, mas considerado a quantidade de edificações que nós temos, ainda existe a necessidade, ainda existe demanda, existe uma oportunidade de mercado para muita gente, porque precisa de muito mais gente trabalhando com as temáticas de restauro. E tem muito tabu, né? As pessoas, de um modo geral, especialmente o recém-formado, tem muito receio de trabalhar com restauro de prédios históricos, porque existe, e eu ao longo dessa experiência eu percebi, existe um certo, eu não sei se eu vou ter que fazer uma pausa, porque para mim é que meio que a tela parou, eu não sei se ainda estou me ouvindo ou se tem algum problema na internet. Aqui nós estamos ouvindo bem, Edinho. Obrigado. Mas existe um certo receio, né? Que é natural nas nossas profissões, que lida com coisas, né? A engenharia civil é muito assim. Nós lidamos com várias pessoas num canteiro, nós lidamos quem lida com obra, sempre que o recém-formado, muitas vezes, é muito comum ter certo medo de trabalhar nos canteiros, e isso no patrimônio histórico, ao meu ver, é um pouco mais agravado. Então, tem aí uma demanda, né, uma oportunidade de mercado, e aqui eu estou sendo bem pragmático, oportunidade de mercado, né, a ser explorado, que é bem bacana. Além disso, são oportunidades de trabalhar com prédios importantes, né. Uma amiga minha, que deve ser, inclusive, conhecida aqui do pessoal, uma pessoa que eu tenho como referência na arquitetura aqui, que é a Helenice Caetano, ela chegou a trabalhar ali no restauro do Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Quer dizer, é uma pessoa do interior trabalhando num prédio histórico, e com um valor, né, com uma importância cultural para o nosso estado gigantesca. Eu acho muito bacana citar casos como esse, porque estamos falando de alguém, um profissional que sai do interior do estado para trabalhar aí num dos prédios mais famosos do estado. Então é uma oportunidade bacana de estar em espaços aí, dentro da nossa profissão, espaços de valor sem nenhum, obviamente, sem demérito de nenhum outro. E também tem uma grande oportunidade de trabalho para quem quer, e acho que é importante cada vez mais nós termos profissionais, empresas querendo trabalhar para o setor público, porque a melhor forma de nós termos um combate, né, a qualquer tipo, qualquer possibilidade de corrupção, é justamente nós termos mais pessoas, mais empresas com disposição a participarem de processos licitatórios e trabalharem no setor público. E, querendo ou não, o poder público é o maior cliente do Brasil, né? Isso é um fato. Então, tu tem uma possibilidade de demanda de mercado gigantesca. Nós temos alguns desafios, por outro lado, e desafios vitais que precisam ser discutidos aqui. Um deles é a própria questão legal, né? As legislações impostas ao patrimônio histórico. Nós temos uma gama de legislações que precisam, inclusive, de um espaço da vida do profissional para se dedicar, para conhecer bem todos esses regramentos, para poder trabalhar com o restauro e trabalhar no patrimônio. Nós temos também um outro desafio importante para aqueles que pretendem trabalhar nessa área, é a questão de mão de obra qualificada agora sim, né? Não a mão de obra do profissional engenheiro ou arquiteto, engenheira ou arquiteta, mas do pedreiro, da pedreira, enfim, do restaurador, da restauradora propriamente dita, que é da construção civil também, né? Nós temos uma certa carência de qualificação de mão de obra, inclusive, tem diversos, Pelotas tem, Bagé também deve ser assim, mas tem diversos programas aí de aperfeiçoamento de mão de obra, porque a gente precisa cada vez mais qualificar pessoas para o trabalho nos canteiros. Mas isso no patrimônio histórico, quando a gente fala de restauro, é ainda mais agravado. Então isso é um desafio importante. Um outro desafio importantíssimo é a questão de materiais disponíveis, né? Não é tão simples quando tu vai fazer um restauro, uma manutenção de um prédio histórico, porque os materiais que ali são empregados muitas vezes são difíceis de encontrar. Eu vou fazer um parênteses aqui, tem até um grande amigo meu que tem uma empresa de demolição aqui em Pelotas, e ele viu uma oportunidade de mercado, né, uma oportunidade de negócio,
porque toda vez que pediam para ele simplesmente demolir a casa, ele ficava extremamente chateado com aqueles azulejos, esquadrias antigas que saíam da casa que as pessoas não queriam mais. E ele conseguiu adquirir, então, um galpão e começou a montar uma estrutura toda de materiais. O interessante é que hoje ele tem praticamente uma loja, uma grande loja, que ao invés de ser uma loja de materiais novos, né, de fato, é uma loja de materiais antigos retirados de residências antigas. Então tem azulejos de tudo quanto é tipo, ladrilhos hidráulicos de tudo quanto é tipo, aqueles vitrais enormes, é um grande pavilhão, e é muito bacana, porque ele viu ali, né, no resíduo da construção, ele viu uma baita de uma oportunidade de negócio. Hoje o que tu precisa, ele muitas vezes tem lá. Eu tive a oportunidade, é muito meu amigo, eu tive a oportunidade de ir lá olhar, e ele tem como em prateleiras, assim, um grande galpão com muito material. Então, isso se torna um desafio, né? Que é a questão de disponibilidade de materiais. Um outro desafio especial aí para quem quer seguir, focar nessa área, trata da questão dos PPCIs, que vale aqui um capítulo à parte. Então, se tem acadêmicos aqui que pensam em seguir essa área, já precisam pensar e precisam tirar um tempo aí. Mas, gente, eu quero, né, estou me prolongando, mas a minha ideia aqui é de uma forma mais direta tentar trazer um pouco do que ao longo desse período, né, enfim, dentro das entidades e no mercado a gente pôde viver. E deixando aqui, então, como conselho para aqueles estudantes, para aqueles acadêmicos que querem seguir nessa área e enxergam no restauro, na manutenção de prédios com valor histórico, né, patrimônio histórico-cultural, algumas oportunidades e alguns desafios que precisam ser pensados e estudados. Agora eu quero trazer um exemplo que a gente viveu aqui, pelo menos aqui em Pelotas, que foi o exemplo da Casa Crates, né? Casa Crates, eu acho que a professora aqui é de Pelotas, então sabe provavelmente bem dessa história, acompanhou bastante esse processo. Era uma casa lindíssima, né? E que, enfim, estaria sendo derrubada para a construção de uma nova edificação. Bem na frente dela tinha uma outra casa similar, que é uma farmácia, né? Tentou fazer a implantação de uma farmácia ali, não sei se eles compraram o prédio, alugaram, enfim, não estou por dentro do processo, mas eles conseguiram manter a fachada, restaurar todo aquele espaço, que ficou lindo. Inclusive as pessoas passam ali, mesmo aquelas que não são muito adeptas, né, que não gostam tanto dos prédios dos prédios históricos, de um modo geral, reconhecem a beleza que ficou aquele comércio ali. Então acho que é uma pauta bacana. Agora, eu comentei que eu queria trazer algumas reflexões aqui, e uma delas, gente, é que, ao meu ver, hoje, a forma com que a preocupação que nós temos com o patrimônio, a forma que a gente tenta cuidar do patrimônio histórico e cultural, ela é errada, ao meu ver. Porque nós trazemos um pouco de extremos, assim, excessos de ambos os lados. Muitas vezes, para aquelas pessoas que são proprietárias de prédios inventariados, vou falar agora especialmente os inventariados, né? Que normalmente tem, então, um grau de compromisso menor do que os tombados, mas a sensação que dá é que muitas vezes as pessoas chegam a ser punidas por serem proprietárias de um prédio porque ficam restritas, né? Com poucas possibilidades, ou com menos possibilidades de transformação daquele espaço. E, ao mesmo tempo que isso acontece, que é importante para a gente poder cuidar, né, e manter os prédios, mas ao mesmo tempo que isso acontece, a contrapartida, que seria incentivos, diminuição de tributos, não acontece, pelo menos não de forma proporcional às restrições impostas àqueles espaços. Então, é isso que às vezes me chama a atenção, porque me parece que a gente não conseguiu chegar num equilíbrio entre cuidar, zelar pelo patrimônio histórico e cultural de um determinado local, sem atrasar, muitas vezes, as possibilidades de negócios que tem nos locais. Eu quero trazer um exemplo de uma obra que eu trabalhei, que foi a obra da Sulpar. Eu não sei se tem Sulpar em Bagé, imagino que sim. Aqui na Osório, aqui em Pelotas, tem a Sulpar, tinha um prédio, né? E o do lado
era inventariado, portanto a fachada tinha que ser preservada. Bacana, aquela fachada estava praticamente caindo, mas a gente fez toda uma estrutura para manter, e como toda a parte de dentro do prédio sairia, eu ficaria apenas com uma fachada sem, agora do ponto de vista estrutural, né, sem restrições, ou seja, sem a estrutura perpendicular para suportar as ações de vento. Então a gente tinha que fazer uma estrutura provisória para eu conseguir manter aquela fachada, fazer toda a criação do prédio internamente e depois retirar essa estrutura provisória feita em estrutura metálica para que aquela fachada se mantivesse. Isso foi feito e ficou muito bacana. O arquiteto ali, ao meu ver, foi bem feliz na composição do espaço do prédio novo com o prédio antigo. Onde é que eu quero chegar e acho que aqui tem uma pauta importante. O prédio do lado tinha uma restrição de altura justamente pela questão legal, né, da legislação associada ao patrimônio. Só que houve um erro de projeto e eles construíram um pavimento a mais. E aí é que eu acho que chegam os excessos, que eu acho que é importante a gente discutir. Eu não estou dizendo aqui que deve ser dessa forma ou deve ser de outra forma. Mas eu acho que essas discussões elas precisam estar mais no campo técnico e menos no campo ideológico. Porque simplesmente a obra foi embargada, beleza? Realmente, eles cometeram um erro, um equívoco, mas se tentou consertar aquilo de alguma forma, com alguma outorga, enfim, e não atrapalhava a fachada histórica, não comprometia, ao meu ver, em nenhuma escala, não comprometia a questão histórica e cultural. E mesmo assim, a obra foi embargada e o dono foi obrigado a quebrar a estrutura nova que tinha acabado de ser feita. Só que se a gente está falando de uma rua extremamente movimentada, com uma circulação de pessoas absurdas, numa estrutura feita em pré-moldado, extremamente resistente, no quinto pavimento, quer dizer, uma obra super complexa, perigosa, que, ao meu ver, mais uma vez, poderia ter sido evitada, né, com outros regramentos, enfim, com outras formas que a gente poderia ter, mas, enfim, questão legal deve ser respeitada, porém, essa é a reflexão que eu quero deixar aqui. Até onde isso é razoável, até onde deve ser dessa forma e até onde nós estamos, de fato, preservando o patrimônio histórico. Porque não adianta eu colocar tanta restrição que impede o crescimento, que impede a utilização daquele espaço. E aí, mais uma vez, falando de Pelotas, né, nós temos criação de novos centros comerciais, mais comerciais, profissionais, porque as pessoas cada vez menos querem participar e viver no centro, né, no centro que daqui a pouco vamos chamar, a gente caminha para chamar o centro atual de um centro histórico, porque o movimento, a utilização do espaço, os comércios, os escritórios saem desses espaços e vão para outros locais, como Parque Una, como Quartier, como a própria região ali da Dom Joaquim, e não estou dizendo que é pela questão do patrimônio em si, mas pela falta de modernização desses espaços, e aí muito de um desleixo público também, com, enfim, sujeiras e outros problemas sociais agravantes, mas a gente começa a tirar a cidade de onde ela deveria estar, de onde deveria estar a vida da cidade. E essa é a discussão que acho que cabe. Cabe para nós, cabe para Bagé e cabe para diversas outras cidades fazerem. E não, de novo, não estou trazendo aqui, até porque não sou especialista de urbanismo, né? Mas acho que essas discussões, esses debates são mais do que necessários, eles são urgentes, porque as restrições impostas sem um planejamento devido fazem com que as pessoas, os prédios simplesmente percam o valor e a cidade saia daquele espaço, a cidade como mecanismo vivo que é, para ocupar outros espaços. Porque a gente deixa de ter espaços públicos, a gente deixa de ter espaços de utilização, enfim, e tu começa a ter diversos problemas. Acho que era isso que eu queria tentar abordar. Além disso, queria, se eu posso deixar alguns conselhos, enfim, com toda a humildade, mas se sou útil de alguma forma para os acadêmicos, né, os nossos futuros profissionais, procurem aprender a trabalhar com equipes multidisciplinares, com pessoas, com liderar pessoas. Isso é fundamental para as nossas profissões, isso é fundamental para a vida de cada um de vocês, porque um arquiteto, um engenheiro, um urbanista, ele precisa
saber trabalhar bem em equipe com diversas áreas. Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante mesmo. Muitas vezes eu vejo colegas profissionais que são brilhantes tecnicamente, que são de uma qualidade, de um conhecimento técnico super avançado, de um detalhamento, uma riqueza de conhecimento, mas que muitas vezes não conseguem adquirir mais sucesso profissional, porque tem dificuldade em fazer com que seus pares, seus colaboradores, os outros profissionais envolvidos em um projeto trabalhem em harmonia. Então, invistam nisso, eu acho que é bastante importante. Pesquisem e invistam mais sobre o tema de conservação e restauro de patrimônio, porque eu acho que tem muito mercado, tá? Eu acho que tem muito mercado. Não é que não tenha bons profissionais, tem profissionais maravilhosos, mas, na minha visão, ainda tem muita demanda por profissionais, ainda tem muito espaço aí para crescer. É um mercado que ainda tem muito a crescer e se consolidar. E, inclusive, tem uma coisa curiosa, né? É um mercado que, quanto mais a gente fala dele, quanto mais a gente traz esse tema à discussão, mais mercado, mais possibilidades de serviço abre, porque a atenção da sociedade passa a ser com as oportunidades que nós estamos perdendo, com a riqueza cultural e histórica que nós temos aqui nos nossos prédios e que a gente está tratando como lixo, a gente está tratando como prédio velho, a gente está tratando como uma coisa que é ruim e, na verdade, deveria ser uma coisa linda, uma coisa com prédios, espaços com muito potencial. Só que a gente tem que debater, aprofundar mais o tema, ao meu ver, e achar soluções, né, para questões que não são tão simples, são muitas vezes complexas. E, para finalizar, gente, não tragam ideologia para essa pauta, porque a gente vai sair daqui, isso é uma pauta que, de um modo geral, é bastante discutida, não só nos meios acadêmicos, vou brincar aqui, mas no boteco, a gente senta para conversar, quem é da área, quem é apaixonado por engenharia, por arquitetura, por urbanismo, discute muito isso, mas me parece ainda que é uma pauta muito mais associada a eu acho que é isso e tudo que vai de acordo com o que eu penso. Muitas vezes eu acho uma justificativa lógica para um argumento, né, para conseguir argumentar. Eu acho um viés lógico para argumentar, para justificar um pensamento emocional, um pensamento ideológico. E tem que ser o contrário, né? Nós temos que achar as justificativas lógicas, a gente tem que pensar de forma lógica e de forma técnica, e eu tenho absoluta certeza que a universidade, as pessoas que estão aqui nessa noite, têm qualidade técnica para poder discutir esses temas de forma técnica, de forma racional, de forma a encontrar soluções e não encontrar inimigos, né? Eu acho que eu gostaria de deixar sempre essa mensagem, gente. Vamos nos buscar mais, vamos ser cada vez mais profissionais e discutir temas de forma técnica, que eu acho que falta muito em diversas discussões que eu vejo aqui no âmbito local, e tenho certeza que em Bagé também deve ser por aí. Pessoal, agradeço demais pelo espaço, fico à inteira disposição, peço desculpas se, enfim, me passei em algum aspecto, em alguma área, mas é sempre um prazer enorme estar aqui podendo conversar sobre os mais diversos temas, e acho que era isso. Muito obrigado, boa noite. A gente que agradece, Miguel, em nome dos cursos de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia Civil da Unicamp, agradeço a tua participação, na certeza que trouxeste conselhos e ideias que vão ficar na mente, né, de todos que puderam nessa noite te assistir. Temos ainda um tempinho, se alguém tiver alguma manifestação, alguma pergunta, algum comentário, que fique à vontade. Eu queria agradecer aí, Miguel, pela participação. Não Luiz Miguel Medina, né? Então a gente agradece a disponibilidade, né? Sempre é um tema polêmico, né, de a gente tratar, né? E acho que tu conseguisse abordar bem, né? Como a gente conciliar, né, a questão do patrimônio, né, sem que a gente perca ele e ao mesmo tempo a gente, né, consiga valorizar, né? Pelotas é bem característico, né? A gente verifica quando vai a Pelotas, né? O centro está mudando um pouco, né? A gente percebe, sou Rua de Pelotas, eu vou desde pequeno aí, a cidade convivo bem, assim, tipo, como mudou Pelotas, né? Impressionante, né? Então a gente hoje não vou mais no calçadão, que nem a gente ia lá comer empada
né, passear na praça ali, né, hoje eu vou lá na região do Una ali, nós vamos no shopping, nós vamos no... Então, realmente, eu tô conversando, fiquei pensando nisso, sabe? Então, fazia muito tempo, sim, eu fui num show no Guarani, que tá muito bonito, inclusive, ali, passei no mercado público, mas a gente ficou, tu acaba muitas vezes, né, a gente fica, como é que eu vou te dizer, a gente busca a cidade parece que, vamos dizer, tem novos ambientes, né, e aí a gente, às vezes, sem perceber, tu acaba não indo mais nesses locais, né, que são lindos, né, que são fantásticos. Então, acho que esse é um desafio, não só para Pelotas, mas para Bagé também, né, então, né, agradeço a tua disponibilidade, sei que tu está num momento pessoal muito, né, intenso aí, né, em função das suas atividades pessoais aí, mas muito obrigado aí pela disponibilidade e parabéns pela palestra. É um prazer enorme estar aqui. Eu vi que a professora Flávia levantou a mão. Antes, se me permite, só desse comentário aí, que eu não sei se ficou tão claro, mas um exemplo, quando a gente fala que os centros, né, acabam saindo da região central, né, tu cria diversos outros espaços onde as pessoas passam a ir e não ao centro, também na minha visão, justamente porque, por diversas dificuldades da sociedade de um modo geral, tá? Em trabalhar, né, em conseguir manter, conservar e utilizar os prédios que têm um valor histórico e cultural. No momento que isso acontece, a cidade não consegue se renovar nesses ambientes, ela começa envelhecendo demais nesses ambientes, sem o devido cuidado, e as pessoas vão para fora desses ambientes. E aí tu começa a ter problemas de trânsito, porque os centros de qualquer cidade, né, de qualquer média, grande cidade, ele precisa pensar soluções de trânsito, de transporte diferentes. Não é simplesmente passar carros. As avenidas de um centro histórico, elas não foram pensadas para a quantidade de carros que nós temos. Então nós temos que pensar mais em transportes coletivos, em possibilidade de mobilidade, né, de micromobilidade, através de bicicletas, patinetes, enfim. Tem diversos outros aparelhos urbanos que precisam ser instalados nesses locais e que muitas vezes, pela simples movimentação das pessoas para fora desses locais, essa demanda não se torna tão clara, o poder público acaba não investindo nesses espaços e o prédio vai, e aí a roda se retroalimenta, né? Quanto menos a gente utiliza esses espaços, menos a gente vê esses espaços, menos investimentos tem nesses espaços e menos a gente utiliza esses espaços. E assim a coisa vai. Foi mais nesse sentido que eu quis trazer a história dos demais centros e dessa expansão das cidades para outros locais, porque a gente deixa de ter aquilo que é mais fantástico de uma cidade, né? Que poderia ser um centro utilizado pelas pessoas, né? Tendo vida com as pessoas ali, mas que acaba por não ter. Acho que era isso. Enfim, professora Flávia. Eu falo bastante, né? Então, se não me cortar, eu vou falar. Miguel, uma das coisas que eu acho que é bacana, né, e o quanto a gente, e eu acho que a gente está tendo a oportunidade aqui de fazer uma discussão interdisciplinar, né, com vários pontos de vista. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que tem a gente está falando em Pelotas, né? Hoje eu não consigo pensar a história de Pelotas sem pensar no ambiente que ela está no Pampa Atlântico, ou seja, é uma cidade construída no banhado, né? Nós temos uma série de cursos d'água que foram retificados, que estão dentro e daí há muito tempo atrás, né? Inclusive, que eu acho que o tempo inteiro tu está falando como boas oportunidades de trabalho, eu acho isso fundamental, né? A gente pensar como oportunidade. Porque eu não consigo pensar Pelotas hoje sem pensar Maio. Porque a crise de Maio foi muito forte aqui. Então, assim, hoje eu vejo as pessoas, inclusive, voltando para o centro histórico, né? Justamente porque o centro histórico, e daí é um dado histórico da cidade, entendeu? Foi construído na distância das charqueadas e na distância dos cursos d'água, né?
a cidade, como a cidade se pensa dentro dos cursos d'água, tá? Então, quando tu falas nessa dimensão de prédios históricos, acho que tem que pensar também na vida da cidade, de cidade histórica, tá? E essa criação de novos centros, a gente teve, quem mora no Laranjal, teve experiências catastróficas, né? Bom, Valverde, mais ainda, né? Eu moro no Moarama, eu tive que evacuar, tá? E eu tive a minha experiência de maio da minha casa foi porque eu fiquei na aba do São Gonçalo e do Una, que são justamente esses novos centros que foram construídos dentro da área da bacia hidrográfica do São Gonçalo, né? Então, assim, acho bacana quando a gente essa discussão entre antropólogos, entre ambientalistas, eu acho que isso é rico, entendeu? Porque o que nos permite pensar uma cidade num ambiente, né? E mostrar o quanto esses novos centros estão em área de vazão do canal. Eu sei que tu consegue construir isso com tecnologia, e o DIC nos segurou, tá? Mas, assim, pensar, acho que quando a gente está falando em patrimônio, pensar a cidade nesse ambiente e o patrimônio das águas, eu acho que isso foi esquecido. E acho que quando a gente tem uma crise ambiental que a gente está presente, né? Eu acho que Porto Alegre, da mesma forma, nos faz pensar essa cidade de uma outra forma. E acho que todos estão abalados. E eu vou te dar um exemplo que, para mim, é muito caro, tá? E é um pouco assim, eu acho que é dessa discussão técnica, né? Porque quando eu estou falando, por exemplo, dos campeiros, né, na cidade de Pelotas, pensando as hospedarias que tem aqui e pensando que esses campeiros viviam no ângulo, né? A balsa era um espaço em que essas famílias moravam e que a gente não tem ideia disso. Tá? O que eles diziam? Pessoas que andavam por esses caminhos antes do asfalto da Ferreira de Viana, tá? Eles estavam falando dos sumidouros, porque é uma área de banhado. A cidade de Pelotas está construída no banhado. E eu fui falar com um engenheiro hídrico sobre os sumidouros e os buracos na Ferreira Viana, e que os buracos apareciam nos lugares de sumidouro, e essa fala foi desqualificada, entendeu? Então, o que eu estou pensando? Porque a pessoa me disse assim, não, professora, não é isso. A questão é o material que foi feito. Eu não acho que seja uma coisa ou outra. Eu acho que podem ser as duas coisas. E acho que a gente não pode fazer negar um ponto de vista de uma pessoa que mora no local há muito tempo e que tem essa leitura, né? Mas cada vez mais o que eu acho que é importante é uma discussão interdisciplinar. Eu acho que quando a gente pensa a cidade, pensa o local que ela está, acho que essa discussão da Pelotas pelas águas, como Porto Alegre pelas águas, eu acho que a gente esqueceu. E acho que esse movimento da cidade
de ela ir para a área de vazão do canal São Gonçalo, me mostra isso, entendeu? A gente está conversando sobre isso, mas me mostra isso, o quanto a cidade não pensou nessas áreas como áreas afetadas pela crise ambiental, né? Porque eu acho que a gente não pensa o quanto a cidade de Pelotas, ela está localizada numa bacia costeira, numa planície costeira, e os cursos d'água, entendeu? E que isso é um patrimônio da área aqui. Não é à toa que a universidade está vinculada tem esse projeto do Geoparque das Águas. Não é à toa isso. Se a gente olhar para o ambiente, é dominado pelas águas, né? E isso, o que precisa de uma discussão, que é isso que eu estou achando que é bacana, né? A gente precisa, na equipe, ter geógrafos, antropólogos, engenheiros, urbanistas, né? Que a gente precisa ter esses diferentes olhares para a cidade para pensar os diferentes patrimônios, para pensar essas questões que estão colocadas para pensar uma cidade histórica de Pelotas, não só a partir das charqueadas, mas a partir da riqueza cultural que ela está trazendo. E eu acho que uma das coisas que a gente estava discutindo antes era o quanto, pela naturalidade da vida da gente, a gente não percebe esses patrimônios, né? E o olhar distanciado é importante para botar, para mostrar, bom, isto tem a ver com o contexto que vocês estão vivendo, entendeu? O Sandro também levantou a mão ali. Sandro, fica muito à vontade para fazer a tua contribuição. Depois devolvemos para o Miguel fazer um apanhado geral e já passamos para a próxima palestra. Eu fico muito à vontade porque a gente tem o tempo, né? Mas, não, eu só queria contribuir, assim, no caso de Bagé, é um pouco diferente só, porque a gente tem nossa cidade, nosso centro histórico. A Silvana tá aí, só que eu não consegui torná-la administradora, caso ela quisesse contribuir. Silvana, que trabalha na Secretaria de Turismo, já trabalhou na Cultura, né? Então a gente teve uma reunião e o pessoal estava comentando, né? Bagé é o contrário. A gente tem uma cidade que tem uma seca histórica, tem cursos d'água que cortam nossa cidade e eles são extremamente poluídos. Então é uma dicotomia, não tem água para beber, não tem água para tomar banho, estão há décadas fazendo barragens e não sei. E temos curso d'água aqui sujo, imundo, e ainda a gente manda de presente para o Uruguai, né? Porque toda essa nossa água imunda vai para lá, na bacia do Rio Negro. Então, assim, é um negócio de uma vergonha, de um problema, assim, cidades com enfrentando excesso, outras com falta, né, mas, então, assim, e faz parte do patrimônio, não? Por exemplo, os arroios em Bagé são tombados, né, tombados pelo município, e estão nessa situação, assim, não queria problematizar tanto, mas mais causar uma reflexão para os nossos alunos em relação à nossa situação, né, dessa questão contraditória, né, não ter água, mas ter e cruzar toda hora para um curso hídrico, né, então complicado. Maravilha, pessoal, não sei se mais alguém tem alguma contribuição, mas assim, eu quero agradecer muito estar aqui. Eu acho que essa discussão, o Sandro ainda fez, eu quero fazer uma brincadeira contigo, Sandro. Muitas das cidades que sofreram com excesso, de acordo com vários especialistas nas questões ambientais, vão sofrer também com a falta, não é só Bagé, né? Talvez não seja o caso de Pelotas ou Porto Alegre, nós temos cursos de água muito grandes, mas diversas cidades ali, especialmente da Serra, segundo os especialistas, que passaram, né, o problema do excesso, vão passar
o problema da falta. E a nossa relação com o ambiente, né, com como a gente lida com as questões ambientais, ela também precisa passar por uma profunda discussão e transformação em diversos âmbitos, inclusive tanto no poder público quanto na iniciativa privada. As empresas precisam tomar a sua responsabilidade ambiental, o setor público precisa tomar a sua responsabilidade ambiental e a academia precisa tomar a sua responsabilidade ambiental também. Quer dizer, eu faço uma brincadeira com os diversos culpados, apesar de eu não achar que a gente deva apontar culpados, e sim apontar soluções, mas todos nós eu acho que temos de alguma forma aí um tantinho, ou um tantão, uns mais e um menos, mas de culpa, seja na poluição dos cursos de água em Bagé, seja, enfim, em diversas instâncias. Mas para eu concluir um pouco de tudo que foi falado, mas professor, eu concordo muito com a senhora em diversos aspectos, ali, diversos temas que a senhora abordou, mas quero finalizar e concluir aqui falando das questões de Bagé, né, naquelas questões que nós somos similares, que trata dos prédios. Bagé, eu sei que também tem diversos prédios inventariados, tombados, e ao mesmo tempo que nós temos diversos desafios aí, também tem um universo de oportunidade para os futuros profissionais se debruçarem sobre o tema. Mas antes, nós precisamos ter uma discussão mais qualificada no âmbito legal, no âmbito das restrições, no âmbito dos incentivos para a conservação, restauro, manutenção desses espaços e como nós trabalhamos com eles, como nós vivenciamos esses espaços. Porque enfim, nós queremos, todos nós aqui queremos uma cidade cada vez melhor, uma cidade onde todos possam utilizar, né, destes espaços, e não simplesmente termos um grande elefante branco no meio das cidades. E é isso que muitas vezes acontece quando a gente ainda não se relaciona tão bem com os prédios, com o patrimônio histórico e cultural das nossas cidades, a gente vai deixando eles de lado, e aí se torna um grande elefante branco em cidades. Isso não é Pelotas ou Bagé, isso é muitas cidades que têm prédios tombados e inventariados. Eu acho que das minhas contribuições era isso, quero agradecer imensamente estar aqui, quero me colocar à disposição para qualquer discussão, se alguém quiser entrar em contato, entra lá no meu Instagram, Miguel Medina RS, que vai ser um prazer enorme estar conversando com vocês e com muita humildade espero aí ter contribuído para o debate, fico à disposição. Muito obrigado. Contribuíste bastante, com certeza, Miguel, muito obrigado pelas tuas palavras e da mesma forma todos que puderam também contribuir nesse debate tão importante. O Sandro pontua que a Eliane do EcoArt também está conosco, muito obrigado pela presença, como todos os demais que nos acompanham nessa noite.